do Frei Gilson, né? O nosso outro Do Frei assunto. Gilson. Nossa, uma surpresa, né? Ele está aí sendo comentado aí, muito comentado. Eu fiz o mapa dele, um mapa típico de padre muito fácil, porque aparece muito no mapa, principalmente quando se fala das estrelas fixas, né? Se você tiver aí uma estrela fixa que chama Alfelca, geralmente ele fala sobre o celibato, tá? A pessoa escolha ficar no celibato. Não que necessariamente vá ser padre, freira ou alguma coisa assim, mas vai querer ficar sozinho. E hoje tem acontecido bastante, sabe? A gente vê muitos jovens que eles decidiram que não querem nem nada, eles querem ficar sozinho, faz a escolha pelo celibato. Então, quem tem essa estrela, ele tem bem na casa 7 que fala do casamento, do relacionamento. Então, assim, de alguma forma, ele escolheu o espiritual, porque ele tem um Sol em Sagitário na casa 9 que fala sobre o espiritual. Então, é explicado essa questão dele ser padre. Se não fosse padre, provavelmente ia ser. Na verdade, ele é frei. Gente, eu sou super ignorante, eu não sei a diferença. Eu sei que frei, eles são mais franciscanos, não é? Uma coisa assim. Eu acredito que sim, também não entendo muito isso. Eles abrem mão de algumas coisas, né? É alguma coisa nesse sentido. Mas esse caminho de sacerdócio para ele estava meio marcado, tá? Isso é muito claro. Não que ele tem, por exemplo, uma Vênus em Escorpião, que é uma pessoa que tem energia sexo muito forte, né? E assim, pelo mapa dele, é uma luta para o Frei, tá? Porque assim, ele tem muitos aspectos na casa 8, que é uma casa crítica, né? Então, ele deve lutar muito contra. Ele luta muito contra o maligno, assim, Hum, contra o mal. Ele é uma pessoa que ele luta até dentro dele mesmo, de pensamentos, isso deve ter vindo desde muito pequeno. Ele tem uma estrela nessa casa 8 que chama Shaula. Então, assim, é uma luta dele com ele mesmo, com o mundo. Ele nasce na energia do número 8. Então, ele é uma pessoa muito justa, justiceira, vai até o fim, né? Geralmente, quem é 8, às vezes até vira juiz, se forma em juiz ou em direito para virar juiz, e sempre procura o lado muito justo, né? Advogados, juízes, promotores, sempre procurando o lado mais justo. E ele nasce na energia do número 8 e é engraçado, porque aí ele foi para o sacerdócio, né? Então, é incrível, assim, porque ele está lá por uma questão de justiça e contra a luta do mal mesmo. Ele é uma pessoa que luta contra o mal. Extremamente conservador, né? Tem a Lua na casa 4 em Câncer, então, assim, muito conservador. Tem o emocional muito forte, né? Ele vê na igreja como um lar para ele mesmo, é onde ele se encontra, onde acho que foi difícil ainda a relação com os pais, apesar dos pais provavelmente terem sido pessoas de caráter nobre, pessoas muito sérias, sabe? Uma educação rígida, provavelmente. E, e assim, aqui no mapa dele fala muito sobre o conservador, bem assim, talvez ele seja até no dia a dia um pouco chatinho, sabe? Não hum. pode falar mal de padre? Pode? Porque assim, ele tem o ascendente em touro. Então, assim, é muito, sabe, muito fechado, muito conservador, e às vezes não dá abertura para ouvir o outro lado. Isso é ruim, porque para um padre ele tem que ouvir todo mundo, né? É, Então, para mim é um pouco estranho, para o meu ver, assim, é um pouquinho estranho, André, porque um padre ele tem que ouvir todos os lados, né? E assim, esse hum. conservadorismo dele não deixa ouvir o outro lado, então complicado.
Essa Vênus que eu falei, ele tem Escorpião, dá para ele uma atração pelo profundo, sabe? Então, assim, ele nunca fica no raso. Ele sempre entra, estuda um pouco mais, sabe um pouco mais. É uma pessoa muito que interage muito com as coisas, né? E o Plutão em Escorpião, que uma das missões de vida dele é através da fé e dos discursos dele muito intenso, que ele vai mudar a vida das pessoas e até mesmo chocar algumas, porque tem gente que não adianta você falar com carinho, você tem que falar com peso, porque senão não escuta. Então vai ver que é por isso que ele é um pouco mais rígido quando ele fala, assim, ele não pareça tão amoroso como alguns outros padres, que tem uma doçura, né? Ele não, ele é um pouco mais seco, né? Não Sim. conheço, não vi missa dele, nunca vi uma palestra dele, não sei nada, tá? E esse Marte em Peixes que ele tem na casa 12, que fala sobre ele ser missionário, levar a fé para as pessoas, né? Se eu não me engano, ele é muito ligado à música, né? Porque aqui aparece quando a pessoa tem ascendente em touro, no grau que ele tem, são pessoas que são ligadas à música, ao canto, até escrever música. Aí, se você não tiver o dom, provavelmente é aquela pessoa que canta pelo menos no banheiro, porque tem uma coisa ligada com a música, não tem jeito, sabe? E assim, se Sei. eu fosse falar das artes, eu vou falar de dança, vou falar de pintura, não, o negócio dele é música mesmo, assim, pelo grau que tem, o negócio dele é música, ele gosta de música. Se ele não fosse padre, talvez ele seria músico, tá? E ele tem peixe, Marte em peixes, né? E o meio de céu em aquário. Então, assim, ele sempre vai se sacrificar pelo outro, para ver o melhor do outro. Então, assim, ele tá no lugar certo. Talvez falta um pouco de doçura ou de rir dele mesmo. A pessoa leva a vida muito a sério, também sofre, né? Então precisa um pouquinho de leveza, escutar um pouquinho os outros. Eu acho que ele vai se tornar uma pessoa um pouco mais feliz, talvez, né? Que seja a busca dele, porque, gente, não é fácil. Ele luta todo dia, ele luta com o maligno. Ele é uma pessoa que luta com. Eu não sei se ele pode ser que ele seja também aqueles padres que fazem exorcismo. Você sabe, André, se ele faz? Não sei, eu sei pouquíssima Nossa, coisa dele. porque ele tem assim um poder muito grande. Ele tem Plutão fazendo conjunção com, com Vênus em Escorpião. Então, assim, ele tem poder para o bem e ele tem o poder do mal. Então, assim, ele Hum, deve ter muito controle disso. E é muito espiritual, apesar dele ter um Netuno em Capricórnio, que fala que é uma pessoa muito pé no chão, tem que ver para crer, meio São Tomé, não acredita em tudo, mas ele tem um poder muito grande dentro da igreja. Então, olha, hum, e essa luta dele, abençoada, né? Provavelmente, porque não é fácil, né? Lutar contra o mal, maligno, contra o maligno dentro dele mesmo. Então, é. tá de parabéns aí o Frei Gilson, que ele continue esse trabalho. Muita gente gosta, né? Eu vejo que o pessoal acorda 3, 4 horas da manhã, agora na quaresma, para fazer orações. E é isso, assim, mais sobre isso, assim, não tenho muito o que falar também. Uma pessoa muito correta, muito justa, né? Não tá aí para fazer mal para ninguém, muito pelo contrário. Mas assim, eu tenho algumas curiosidades, mas aí teria que ver com ele, porque até a questão de fazer o exorcismo ele tem, porque ele tem muito poder. Muito. É, tá. Ô, Paula, ele virou uma pessoa pública conhecida. Nem todos os padres viram pessoas conhecidas. Isso estava no caminho dele se tornar uma pessoa conhecida. É um padre famoso hoje, né? Um frei famoso, né? Na verdade, não, André. Você acredita? Não era, não. Mas ele conseguiu lidar bem com o digital, que é o meio de céu. Lembra que a gente estava falando do outro? O meio de Tá. céu dele é em aquário. Geralmente, quem tem meio de céu lá, que é onde fala do profissional em aquário, é uma pessoa que vê muito lá na frente, é muito progressista, apesar do mapa dele falar que ele é conservador. Mas ele é muito do progresso. Ele se deu bem com algoritmo, com rede social, porque é um lugar que ele domina,
né? A Tá. pessoa que tem o meio de Céu em Aquário domina as redes sociais. E por isso que ele chegou onde chegou. Mas não tinha marcado nada, muito pelo contrário. Ele tem a casa 5 em Virgem, que deveria ser uma pessoa que até fica um pouquinho recolhida, sabe? Um Hum, pouquinho sei. envergonhada. Mas eu acredito, lógico, que ele superou tudo isso, passou por cima de tudo isso, porque ele se deu bem com o algoritmo, se deu bem com a internet, ele conseguiu pegar as pessoas aí de uma forma inteligente, né? É. Então, ele é muito bom nisso. Mas ele com Hum, certeza deve ser um pouco mais, não é tão extrovertido, não. Ele é bem até tímido. Quando é. ele tá, é o tipo de tímido assim, que quando tá no ambiente dele, ele se solta, né? Então a igreja é o ambiente dele, como eu falei, né? A igreja é o Sim. lar dele. Então ele se solta ali, ele se dá bem ali. Mas no dia a dia, eu acredito que seja muito tímido, às vezes até muito sério. Pode até passar por mal educado, por não ser É. assim tão dente para todo mundo. O que Tá. será que ele faz sim? O que ele Eu acho que é faz? exorcismo. A Fabiana, ó, tá assistindo, ela falou Ah, que ele faz. Eu acho que é exorcismo, né, Fabiana, que ah, você confirmou. Acredito que seja isso. E a ah, Fabiana, Paula, ela falou que te adora, assiste todas as ah, eu tuas lives, ela gosta de você. Ela me manda os vídeos, ela é uma fofa, é uma Mariana, né? Acho que ela está perto de fazer aniversário também. É É, uma grata, Fabi, está sempre aqui acompanhando a gente. Muito obrigada, Fabi. Importante ter isso gente mesmo. assim, dá ânimo para a gente continuar, né, André? É isso mesmo, ela está sempre aqui em todas as lives. Ô, Paula, e o Frei Gilson pode ter. Frei Gilson, né? Ele pode ter algum problema com justiça, alguma coisa assim? O mapa dele apontou? Tem, tem. Na verdade, assim, tem e não tem, né? Ele vai ser provocado, receber essas coisas, mas ele tem um tipo de sorte na parte de contratos, porque ele tem Vênus na casa 7. Então, assim, se ele sofrer algum processo, alguma coisa, ele ganha. De alguma forma, Tá. ele ganha. Então, ele é Vai uma ser pessoa que tem favorável para ele. sorte. Por que ele está sofrendo algum processo? Não, então, é porque ele ficou assim conhecido naquela questão lá do Bolsonaro, sabe? Mas ele assim, ele não chegou nem a ser ouvido, nem ser investigado, acho que só foi citado, sabe? E foi o que ele ficou conhecido, mas não estou falando que ele é culpado nem inocente, gente, não estou aqui, só Sei vi dessa que ele ficou história, conhecido em André. relação a isso, por isso que eu Não sei, perguntei, entendeu? não sei Hum? dessa história. Foi o que eu li na internet. Por isso que eu perguntei essa questão. Então, pelo que você falou, se sobrar alguma coisa para ele, não vai Ele dar em ganha. nada, Não, porque ele não vai tem o que ganhar. você falou aí, né? Não, ele tem É. sorte, ele tem essa questão aí de contratos, documentos, essas coisas, ele tem muita sorte eu não sei se é sorte, né? Vai ver que ele não tem assim envolvimento com coisas Não tem erradas. culpa, né? É inocente. Não, não, ele é É. inocente. Ele é muito Uhum. justo, imagina, nem ia se meter com nada que fosse errado, a não ser, gente, que fosse por engano, colocassem ele numa situação, né? Isso pode Uhum. acontecer com qualquer um. Mas não, além, nem isso tem aqui, tá? Muito pelo contrário. Se alguém colocar ele numa situação ruim, ele tem amigos, ele tem pessoas importantes na vida dele que vão tirar ela dessa situação, porque ele é uma pessoa extremamente justa. Isso a gente não pode Uhum. nem falar. Tá. Entendi. Ela colocou, exorcismo do dia 12. Então, acredito que ele faz exorcismo, sim. Ah, ele vai fazer. Ah, é, porque dia 12 é a lua cheia que eu falei, né? Que é a Ah, lua tá. complicada. É dia de fazer, então. É. Entendi. Ah, entendi, Fabi. Obrigada pelas informações. É, Tá vendo? tá bom. Nem tudo a gente sabe, né, André? A gente às Não, vezes nem tudo. fica É. voando aí, né? Quando eu não sei, eu jogo a pergunta aí e o pessoal responde, né? Quando eu não sei. É, isso aí. Tem que É, participar, né? E é aí, isso mesmo. André, eu queria fazer um detalhe aqui para falar sobre. Agora, terminando, mais alguma pergunta do Frei Gilson? Acho que Não, é não. só isso mesmo.